Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre esse livro, Tudo que é Belo. É um livro do The Moth, já explico melhor, editado pela Catherine Burns. O subtítulo é 45 Histórias Reais. Foi traduzido pelo José Geraldo Couto, publicado pela Todavia. Aliás, foi o pessoal da Todavia que me enviou o livro. Não sei se vocês conseguem ver a capa direito, mas ele tem essas pessoinhas, né? Uma constelação de pessoas. Então, qual que é a ideia do livro? Ele deriva de um grupo chamado The Moth. Moth em inglês é mariposa. E quem fundou, já digo o nome do fundador para vocês, é George Dawes Green. Então ele foi um grupo fundado por esse cara em 1997. E esse cara, ele recupera uma tradição que ele tinha de infância, adolescência, que era as pessoas ficarem na varanda da casa juntas, contando suas histórias, coisas que aconteceram com ele. E o que ele tem de imagem disso é que quando eles estavam lá com a luz acesa, as mariposas chegavam, atraídas pela luz e tal. Então por isso que se chama The Moth. E a ideia do grupo é juntar pessoas para contar e ouvir histórias. É uma espécie ali de grupo artístico, talvez, que se propõe a contar histórias e depois, sei lá, gente, vamos pensar que é uma espécie de TED, só que ao invés de serem coisas de não ficção, motivacionais, sobre temas específicos, é uma coisa sobre acontecimentos da sua própria vida. Então acho que é mais ou menos essa a ideia do Moth. E o livro, então, registra 45 boas histórias, dessas muitas histórias que já foram contadas nessas apresentações ao longo de muitos anos. Existe também a versão podcast, o que eu achei bem divertido, né? Registros dessas pessoas que estão contando histórias. Também em versão de podcast, caso alguém goste de ouvir podcasts. Então, essa que é a ideia do livro. A gente tem 45 histórias que supostamente aconteceram de verdade com as pessoas e as pessoas contando essas histórias. Então, eu acho que essencialmente é um livro simples, assim, de explicar, né? Bom, vocês sabem, eu gosto muito dessas obras que falam sobre pessoas comuns e histórias comuns e coisas desse tipo. É uma coisa que me encanta muito, a gente poder ter os meios de registrar esses acontecimentos cotidianos e guardar essas coisas, porque a literatura é incrível e, né, a gente tá aqui por causa da literatura nesse sentido de coisas mirabolantes e tal. Mas eu acho que existe uma coisa muito bonita no representar histórias reais e pequenas e cotidianas, mas que para aquelas pessoas que viveram atingiram ápices de literatura, né? Atingiram essa carga emocional, essa carga, enfim, nesse sentido. Eu acho isso muito bonito, a gente conseguir registrar. Não sei se fez sentido o que eu falei agora, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Mas é um livro, assim, é uma delícia de ler, ele é super rápido de ler. E tem histórias bastante impressionantes. Óbvio, né, eu acho que eles têm tantas histórias pra escolher que quando eles escolhem 45 histórias, eles vão provavelmente pegar as mais impressionantes mesmo. Mas, enfim, só pra... Estruturalmente ele é dividido em eixos temáticos, digamos assim. Daí a gente tem o título, o nome da pessoa que fez a fala. A gente tem a fala e tem também no final uma espécie de um resuminho sobre a pessoa, quem ela é, o que ela faz, caso a gente se interesse mais com outras formas de encontrar ela. Então tem muitos autores, atores e coisas assim contando suas histórias, então outros materiais que a gente pode encontrar sobre a pessoa. E tem também o registro de em que momento que essa história foi contada, então um evento, quando que foi, coisas assim. A gente tem histórias muito bonitas, assim, é um pouco difícil falar sobre todas ou sobre um conjunto, mas em geral eu acho que eles escolheram histórias que, por mais que sejam sobre assuntos cotidianos, assuntos simples, elas têm um personagem que se depara com algo muito grande na vida, assim, que lidam com isso de alguma forma. Eu gosto muito da primeira história, eu acho que é um jeito muito bonito de começar a primeira história, começar o livro de uma maneira geral.
Deixa eu achar aqui o nome certinho. Se chama As Conversas sobre a Lua e as Estrelas, da Tara Clancy. Ela vai contar um pouco que os pais se separaram e a mãe vivia numa situação simples, elas moravam em Nova York. E em determinado momento a mãe começa a namorar um cara que é muito rico. Mas ao invés de se tornar dependente financeiramente do cara, ela se mantém firme, digamos assim, e ela e a filha continuam vivendo aquela vida um pouco mais simples, mas tem contato com esse cara rico, digamos assim. E ela tem um relacionamento muito bom com esse padrasto, enfim, e eles têm conversas que a mãe dela costumava chamar de conversas sobre a lua e as estrelas. Então sempre depois que eles jantavam juntos, ele soltava ali uma pergunta filosófica, enfim, algo do tipo, e eles conversavam sobre esse tema. Em determinado momento ela é adolescente e tá indo passar o fim de semana na casa desse cara com a mãe e resolve levar uns amigos. Esses amigos não sabiam muito bem essa situação familiar toda e ela tá um pouco constrangida em determinado momento de levar as pessoas. Mas no fim das contas dá tudo certo e esse cara faz a pergunta para todos aqueles jovens, assim, e eles começam a ter essa conversa e tal. E ela vai falar assim, então, haveria muitas outras conversas sobre a lua e as estrelas ao longo dos anos. E era uma coisa linda, pois acho que o que a maioria de nós diria agora é que aquelas conversas mudaram para sempre o modo como pensamos sobre nós mesmos. Aquelas conversas nos fizeram pensar que talvez houvesse em nós algo além do que já sabíamos. Eu acho que é nesse sentido, assim, dela perceber que as conversas e as histórias e esse tipo de coisa são importantes e são capazes de nos dar um senso crítico, uma expectativa diferente, uma perspectiva diferente e tudo mais, e que isso mudou as pessoas. E é legal, eu acho, que como introdução do livro, porque mais ou menos o que a gente vai viver nas próximas páginas, né? A gente vê essas pessoas contando essas histórias todas. A segunda história também é incrível, é do Ismael Beá, que é um escritor. Aliás, eu já li um livro dele, acho que chama O Brilho do Amanhã, eu vou deixar o link por aqui. Mas ele foi um dos meninos que lutou numa guerra civil ainda quando criança em Serra Leoa, então chama Meninos Soldados Meninos. E é uma situação muito triste, ele acaba sendo adotada por uma senhora nos Estados Unidos e é ele contando como era viver com outros adolescentes depois que ele já tinha vivido uma situação de guerra tão próxima, e ele narra o contexto geral, mas narra principalmente um dia que ele foi jogar paintball com esses amigos. E ele nunca tinha jogado, mas os amigos ficaram surpresos como ele era bom nisso. E ele pensa assim, né, eu vivi uma guerra, eu tive que fazer isso pra estar vivo de fato, isso não é uma brincadeira e tal. E ele vai falar então como foi isso também, é muito, muito, muito impressionante. Bom, o que mais? A gente tem várias histórias que vão falar sobre questão de morte, de luto, coisas assim. A gente vai ter histórias que envolvem de alguma forma pessoas famosas. Tem uma história sobre o David Bowie que é muito, muito legal. A gente tem histórias sobre superações de situações difíceis, a gente tem histórias de amadurecimento, então de adolescentes que passaram por situações meio loucas. A gente tem muitas histórias mais simples também, mais cotidianas. A gente tem histórias sobre filhos, tem histórias sobre amores e relacionamentos. Enfim, é bastante complexo, assim, são muitos assuntos. As histórias são curtas, são todas uma delícia de ler. E, enfim, é um livro bem legal. Para pessoas que se interessam por esse tipo de literatura, assim, aliás, eu fiz um vídeo de indicação de livros que contam histórias de pessoas comuns, eu vou deixar o link ali embaixo. Eu acho que esse aqui vai bem nessa linha, assim, de tentar então recuperar essas histórias do cotidiano de um jeito que é uma pessoa conversando com a gente. E isso é muito, muito, muito legal, eu recomendo bastante o livro.
Tem uma coisa que eu vou comentar, porque eu sei que tem muita gente que se incomoda com isso. Tem alguns probleminhas de revisão nesse livro, sim. Alguns me incomodaram até um pouco mais. Não sei o que aconteceu. Todos os outros livros ou Todavia que eu tinha lido não tinham tido esse problema. Tem umas coisinhas esquisitas, sim. Não é algo que eu considere muito grave, mas eu sei que tem gente que se incomoda muito com isso, então deixo avisado aqui. De qualquer forma, eu acho que o projeto em si é muito legal, a ideia do The Moth é muito legal e eu ia gostar muito de um dia poder ver uma dessas apresentações pessoalmente, porque eu achei muito divertido, assim, muito divertido e bonito ao mesmo tempo. Mas bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido o livro ou alguém conheça o The Moth do podcast, ou já tenha visto, enfim, comentem aí o que vocês acham nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.